queridos, prazer revê-los, que vão estar novamente aqui. Eu espero que vocês estejam bem, tudo esteja tranquilo aí na casa de vocês, tá? E é o seguinte, nas aulas passadas nós vimos pronomes relativos, nós nos detemos um pouquinho nisso, tá? E aí depois eu corrigi os exercícios sobre pronome relativo, não sei se vocês lembram. E hoje chegou o grande momento, né? Pra que é que eu vou querer saber sobre pronome relativo, tá? Então hoje nós vamos ter que voltar um pouquinho, tá? Mas calma, não é nada difícil. É algo bem simples, vocês vão entender de primeira, tá? Lembrando que façam as atividades e se tiverem dúvidas, por favor, falem comigo, tá ok? Eu não tenho como saber se vocês estão aprendendo ou não, se vocês não me procuram ou se vocês não tiram as dúvidas, tá bem? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o slide. Tá. Nós vamos ver as orações subordinadas adjetivas, tá? Então, antes de continuar, pausa o teu vídeo aí e abre o teu livro na página 64, tá? Porque lá é o início da unidade, tá ok? É o início do capítulo. E aí você pode ir me acompanhando, tá ok? Então, agora que eu espero, né, que você esteja com o seu livrinho em mãos, tá? Ó, ele tem um texto, tá? Ele tem um texto que fala sobre trabalho infantil, tá ok? Né? E aí, no finalzinho da página, ele tem um quadrozinho que mostra o seguinte, ó. A propaganda denuncia o trabalho infantil. Tá? A propaganda denuncia o trabalho que é realizado por crianças, tá? Então observe aí, a função que o adjetivo infantil desempenha no primeiro período é a mesma que está sendo desempenhada pela oração que é realizada por crianças no segundo período, tá? Ambos os termos são adjuntos adnominais do substantivo trabalho, tá? Não sei se vocês lembram que adjunto adnominal não é mais aquele termo que muda o nome. O adjunto adverbial muda o verbo, tá? E o adjunto adnominal muda o nome. Então veja bem, na primeira oração, o adjunto adnominal a função de adjunto adnominal é realizada por apenas uma palavra, tá? E na segunda oração, né, o adjunto adnominal, a função de adjunto adnominal é realizada por uma oração inteira, tá? Continuar aqui. Oração subordinada adjetiva é aquela que tem o valor de adjetivo e exerce por isso a função sintática de adjunto adnominal, tá? Se você for esperto, se você for assim, bem adiantado, né, você vai perceber, tá? Lógico, eu já falei que nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, mas se você for bem esperto, você já deve ter percebido, tá? Que essa oração, a segunda oração, ela é uma oração subordinada adjetiva e que ela começa com o que, tá? Aí você vai pensar assim, mas professor, quando nós estudamos que se deu para sair, passou um carro aqui, tá? Se vocês pararem para observar, vocês vão pensar assim, professor, mas essa oração subordinada adjetiva, ela começou com o quê? E a adjetiva e a subordinada substantiva também inicia com o quê? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou diferenciar? Tá? Muito simples, né? O que, como eu falei, né, nós vimos que o que ele pode ser uma conjunção integrante ou um pronome relativo. E para saber, nós substituímos o que por o qual, as quais e suas variantes. Se eu substituir, tá? Ela é uma oração subordinada adjetiva. Se não, tá? É uma oração subordinada substantiva, tá ok? Se você for esperto, se você tiver pegado o macete, estiver fazendo seus estudos direitinho, você pode ter, né, essa dúvida, então é melhor explicar, tá?
Então, repetindo. Se vier com o que, como é que eu vou diferenciar? Tá? Se for substituível por o que, aliás, o qual e suas variantes é uma subordinada adjetiva, se não, é uma subordinada substantiva. Tá ok? Deixa eu colocar aqui de novo. Ó. A oração subordinada adjetiva é aquela que tem o valor de adjetivo e exerce, por isso, a função sintática de adjunto adnominal. Tá? A oração subordinada adjetiva vem sempre iniciada por um pronome relativo, tá? Que, o qual, quem, cujo, quando, onde, etc. E refere-se a um antecedente, né, que é um substantivo ou um pronome que está na oração principal, logo antes do pronome relativo, tá? Então veja bem, é aquela mesma coisa que nós vimos no pronome relativo, tá? É basicamente a mesma coisa. Ele, né, faz referência, substitui um termo anterior para evitar repetição, tá ok? E aí, lógico, né, como a gente está falando de oração subordinada, nós estamos falando de período composto, então nós vamos ter na oração 2 verbos ou mais, tá ok? E vamos seguir em frente aqui. Ó, como reconhecer a oração adjetiva? Primeiro, achar os verbos do período, tá? Uma da oração principal, outra da oração subordinada. Primeira dica, procura os verbos, tá ok? Segunda, procurar o pronome relativo, precedido ou não de preposição, né? Ou seja, ele está dizendo aí que o pronome relativo pode ser ou não precedido de preposição, tá? Procurar o pronome relativo e o substantivo ou pronome que vem antes dele, ou seja, o termo antecedente. Ou seja, primeiro eu separei os verbos. Segundo, vou procurar o pronome relativo e qual o termo que ele substitui. No caso, tá? Edu mora na casa que fica na esquina, tá ok? No caso, o que aí substitui casa. Edu mora na casa que fica na esquina, a casa fica na esquina. Seguindo em frente, o pronome, terceiro passo, tá? O pronome relativo ou a preposição que o precede é o início da oração subordinada adjetiva, tá? Exemplo, Edu mora na casa que fica na esquina. Vocês lembram que nas orações subordinadas substantiva, a principal é o que vinha antes do que ou do se, e a subordinada era a partir do que ou do se? É a mesma coisa, tá ok? E aí, ó, o que vem antes da oração adjetiva, que às vezes continua depois dela, é a oração principal, tá? E aí ele diz, confirme se ela tem um verbo e observe o sentido das orações para achar o fim da subordinada adjetiva. Então, só para explicar, o que ele está dizendo? O que vem antes do que é a oração principal, mas pode ser que dentro de uma oração, tá? A oração subordinada adjetiva venha bem no meio, tá? E se ela vier bem no meio, a oração principal ela continua depois, tá ok? Vai ter um exemplo aqui, ó. Aí, ó. Neste outro exemplo, a oração subordinada adjetiva está encravada dentro... Perdão, solucei aqui, tá? Neste outro exemplo, a oração subordinada adjetiva está encravada dentro da oração principal. Esta casa amarela, colchetes, que fica na esquina, é do Edu. Ou seja, esta casa amarela é do Edu, é a oração principal, e que fica na esquina, a oração principal. Tá ok? É bem simples, não é nada complicado, tá? E aí mais alguns exemplos, tá? Li uma história que assusta crianças e adultos. Li uma história, oração principal, que assusta crianças e adultos, oração subordinada adjetiva. Esta é a canção, oração principal, de quem mais gosto, oração subordinada
adjetiva. Não é porque que nesse segundo exemplo, né, o de ele a oração subordinada ela começa com a preposição. Né, ela começa porque o verbo exige. Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa, tá? Mas isso é o que nós vamos ver agora. Ó, oração adjetiva iniciada por preposição. Esta é a canção de que mais gosto. Você reparou que nessa oração o pronome relativo que veio precedido de preposição de é que a regência do verbo gostar exige o uso de preposição, exige o uso da preposição gostar de alguma coisa, né? Como eu falei, quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Dependendo do verbo que a oração adjetiva estiver complementando, ela virá ou não precedida de preposição, tá? Ou seja, repetindo, dependendo do verbo que a oração adjetiva estiver complementando, ela virá ou não precedida de preposição. Mas como é que eu vou saber? Se o verbo exigir preposição, tá ok? Observe no primeiro exemplo abaixo que o pronome relativo quem vem precedido da preposição para, porque a regência do verbo fazer, nesse caso, exige isso. Ele é o professor para quem eu fiz o trabalho sobre eleições. Quem faz algo ou alguma coisa para alguém, tá? Ele acabou de sair o coordenador com quem a turma foi ao museu e a algum lugar com alguém. A ajuda de quem eu precisava, você já me deu. Precisar de algo ou de alguma coisa, tá? E aí, amarelo é a cor de que menos gosto. Gostar de alguém ou de alguma coisa. Assim, quando o verbo que exige complemento introduzido por preposição está em uma oração subordinada adjetiva, a preposição virá antes do pronome relativo, que ou quem, que inicia essa oração subordinada. Veja, Maria assistiu a um filme. O filme é ótimo. O filme a que Maria assistiu é ótimo, tá? Essas construções com que e quem são próprias da linguagem padrão formal, tá? Então, né? Deixa eu olhar. É bem simples, tá? Depois, no outro vídeo é que nós vamos ver a classificação e as reduzidas, tá ok? Isso aqui é só uma introdução. E aí, ó, eu passei para vocês, tá lá na agenda, né, qual é a página, mas é a questão da 4 da página 65, a questão 6 da página 66 e a questão 7 da página 67, tá? Eu tô com o livro aqui. E aí diz o seguinte: transcreva no caderno os períodos abaixo e faça o que se pede. Sublinhe os pronomes relativos, destaque o antecedente de cada um e separe com colchetes a oração adjetiva iniciada pelo pronome relativo. Então eu coloquei aqui, tá? Esses exemplos são do próprio exercício, mas é porque da questão, mas é porque tem muitas outras alternativas para vocês responderem, tá? Exemplo A: está tocando a música que aprendi. Vou colocar a oração subordinada adjetiva entre colchetes, que é aquela que começa depois do que, tá? Vou sublinhar o pronome relativo, isso eu esqueci de fazer, tá? Mas vou sublinhar o que, e o que tá substituindo qual nome? Música, tá? Geralmente ele sempre substitui o termo que vem antes, tá ok? Outro exemplo: este é o presente que eu esperava. Este é o presente, oração principal, que eu esperava, oração subordinada adjetiva, tá? E aí, coloquei a oração subordinada adjetiva entre colchetes, vou sublinhar o pronome relativo que eles faz referência a que termo que vem antes, presente. Pronto, é assim que se resolve a questão, muito tranquilo. E aí a outra questão diz o seguinte: transcreva as orações a seguir no caderno e indique os verbos, destaque o pronome relativo, sublinhe o substantivo ou pronome da oração principal que antecede o pronome relativo e separe com colchetes a oração adjetiva, tá? É basicamente a mesma coisa. A única diferença aqui, tá, é que eu vou destacar os verbos. Acabou, tá? A menina cuja irmã é da sua turma encantou a plateia.
A menina cuja irmã é da sua turma encantou a plateia. Separei aí, ó, cuja irmã é da sua turma, tá? Oração subordinada. Destaquei pronome relativo. Ele faz referência a quem? Menina. Sublinhei menina e destaquei os verbos. Pronto, é a mesma coisinha, tá? Há muitos alunos que praticam esportes. Há muitos alunos, oração principal, que praticam esportes, oração subordinada adjetiva. Coloquei entre colchetes, vou procurar os verbos, tá? Há e praticam. Vou destacar o pronome relativo, né? E vou sublinhar o antecedente, que é alunos. Pronto, de boa, tá? Você é um dos poucos colegas que eu conheço. Quais são os verbos? É e conheço. Achei, beleza. Depois disso, vou procurar pronome relativo, que é o que? Achei o pronome relativo o que? Vou deixar em negrito aí. Feito isso, vou separar. Você é um dos poucos colegas, oração principal, que eu conheço, oração subordinada, tá? E depois, né, depois que eu separei e coloquei a oração subordinada adjetiva entre colchetes, vou sublinhar um antecedente, que é colegas, tá? Pronto, acabou, de boa, tá? Inclusive, né, é até melhor vocês fazerem isso, separa os verbos, tá? Esse último método é melhor porque é exatamente o que o livro traz, tá? Eu não tava seguindo ele não, mas faz isso. Acha os verbos, acha o pronome, separa a principal da subordinada e depois, né? E aí, deixa eu olhar aqui. Desculpa, tá? Era o celular tocando e eu não vou parar no final do vídeo. E a última, no caderno, indica os pronomes relativos quando houver e complete as lacunas com preposições se forem necessárias. Aqui você vai observar se tem ou não pronome relativo. Se tiver, você destaca. Se não, só coloca a preposição, tá? Se for necessário. Se não, deixa sem preposição mesmo, tá? Ela gosta doce de leite. Tem algum pronome relativo aqui? Não tem, né? Feito isso, quem gosta de algo ou alguma coisa. Vou colocar o de, tá? O doce que ela gosta é de leite, tá? O doce de que ela gosta é de leite. Preposição de pronome relativo que. Duvidam João, tá? Tem pronome relativo? Não tem. Precisa de preposição? Quem duvida, duvida de algo ou de alguma coisa. Então precisa, tá? Então é basicamente isso, é muito simples, não é nada de complicado, tá? Não deixem de fazer atividade e qualquer coisa, ó, me procurem. Beijão e abraço.